Bom, Brasil, no dia de hoje, nós perdemos um grande jurista e um personagem que fez, por meio de ações, o seu nome e a sua história nos primeiros 100 anos dessa república. A gente vive uma era em que as pessoas não são capazes de manter os próprios valores e a coerência numa sequência de 10 tweets, em 2 reveses que sofram na vida. E esse homem, esse professor, provou para a gente que é possível, sim, manter a coerência em quase um século de vida. Hoje, muita gente está dizendo por aí que ele não teve vergonha de mudar de ideologia e de mudar de posição. Na verdade, ele nunca mudou. Ele sempre perseguiu os mesmos objetivos que coroaram a sua carreira com a presidência da Comissão de Direitos Humanos da ONU, um reconhecimento internacional que ele sempre buscou pela defesa da vida, pela defesa da dignidade humana. Hélio Bicudo é um jurista com uma obra monumental, tanto acadêmica quanto a obra que ele fez pelo nosso país, não por meio de discursos, não por meio de palavras, mas por meio de ações ao longo de toda a sua vida. Nesse momento, nas redes sociais, este senhor de 96 anos de idade, que morreu hoje, nosso professor querido, é chorado por uma série de jovenzinhos, por uma molecada que vive de Twitter e de Facebook. Se esta nova geração que está saindo das fraldas agora conhece Hélio Bicudo, é graças a uma pessoa, Janaína Pascoal, professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. E é por isso que eu fiz questão que fosse ela, sua última grande companheira de trabalho, que eu testemunhei, que o tratou com toda a deferência que ele merecia até os últimos dias da sua vida, fosse a pessoa que fala dele aqui em A Protagonista. Então vamos ouvir Hélio Bicudo por Janaína Pascoal. Olha, Madá, eu acredito que uma pessoa como o Dr. Hélio Bicudo é assim um presente de Deus para um país, né? Porque é uma criatura de uma humildade ímpar, de uma serenidade ímpar e que nos momentos mais difíceis teve coragem de tomar decisões, né? Ele não ficava esperando que os outros fizessem. Ele até dava oportunidade, mas quando não acontecia, ele fazia, né? Eu, quando li o livro de memórias dele, depois até da gente se conhecer, eu fiquei encantada, porque ele abraçou causas que, vamos dizer assim, que não ensejavam nenhum tipo de ganho pessoal, nem sob o ponto de vista material, nem sob o ponto de vista do reconhecimento, mas ele abraçou essas causas, né, e lutou por elas. Então, assim, uma pessoa realmente abençoada. Eu lembro de um dos casos que ele, como promotor, né, decidiu enfrentar, que dizia respeito a um médico que fazia abortos na cidade. E uma mulher, na verdade, não me lembro agora se era um homem ou uma mulher, mas que ninguém queria mexer com isso, né? E ele, em nome da vida dos nascituros, ele comprou a briga. A mesma coisa com relação a uma casa de prostituição numa outra cidade, onde moças, né, eram instrumentalizadas. Então, assim, ele abraçava as causas que muitas vezes as pessoas diziam: para que você está mexendo com isso, né? Ninguém está te cobrando mexer com isso. E ele enfrentava, né? Então, assim, eu sei que muita gente o conhece por ter combatido o Esquadrão da Morte, as causas de direitos fundamentais, essas mais famosas. Mas, na verdade, ele abraçava as causas pequenas também, aquelas no sentido de não serem visíveis, né? Não pequenas de pouco importantes. E foi uma pessoa de uma grandeza ímpar, porque é muito difícil alguém que reconheça erros ou que reconheça que eventualmente agiu para fortalecer quem não deveria, né?
E o doutor Hélio, do tempo inteiro, me dizia que ele ajudou a criar o PT e que o PT se transformou em algo que ele não gostaria que existisse e por isso ele tinha o dever moral de ajudar, vamos dizer assim, a, a destruir o monstro que ele também ajudou a criar. Então, era uma pessoa de uma responsabilidade muito grande. Quando eu conheci, eu lembro que ele falou: Nossa, demorou para alguém me procurar. E eu reconheço, assim, eu, olhando para trás, eu vejo isso como um encontro de almas, né? É assim que eu me sinto. Muitas vezes o parentesco sanguíneo não revela toda a identidade, né, que existe que eu acredito, né, nem todo mundo acredita, num parentesco espiritual. É assim que eu me sinto. Ele parte numa semana para mim muito importante, uma semana onde eu tenho que tomar decisões e eu sinto assim perdendo um conselheiro, né? Mas por outro lado, fico pensando no bem dele. Quando a esposa dele faleceu, ele disse que não fazia mais sentido ficar por aqui. Então eu oro aí com todos os brasileiros para que eles estejam se encontrando o mais rapidamente possível e que ele faça essa passagem com tranquilidade, harmonia e muita luz, porque ele merece. Tá bom? Obrigada por esse espaço. Um beijo grande para você e para os teus ouvintes, tá? Fica com Deus. Amém, Janaína. Um beijo grande para você também. A Janaína contou essa história do Dr. Hélio Bicudo e da esposa dele, Dea, que faleceu em março desse ano. E eu me lembrei de uma outra história que foi um privilégio que eu tive. O Dr. Miguel Reale, o pai do atual candidato a vice de Álvaro Dias, me levou, quando eu era estudante da Faculdade de Direitos da USP, para visitar no Colégio Dante Alighieri, aqui em São Paulo, a sala onde ele havia conhecido a mulher dele. Ele tinha acabado de fazer 90 anos de idade. E naquela ocasião eu perguntei a ele se a coisa mais dura de ter 90 anos é perder aquelas pessoas que são os seus referenciais diários, aquelas com quem a gente gosta de conversar no dia a dia, dividir as nossas tristezas e as nossas alegrias, porque elas conhecem toda a nossa história. Ele dizia que era isso e que também era o fato de o corpo, a partir de determinado momento, não mais acompanhar a velocidade das ideias. Na fase em que o Dr. Hélio Bicudo, um jurista igualmente brilhante, chegou a esse ponto em que o seu corpo não acompanhava a velocidade das ideias, eu sou testemunha de que ele foi tratado com toda a deferência pela doutora Janaína Pascoal, que apresentou o legado dele a essa nova geração que está crescendo agora no Brasil. Que sorte a gente teve de ter por quase 100 anos vivo um homem como Hélio Bicudo, que não ligou para lacração, não ligou para discurso fácil, não ligou para opositores virulentos e manteve sempre os seus valores, as suas convicções e a sua coerência. A gente perde hoje um grande exemplo de vida e ganha aí uma grande memória para a gente honrar. É isso, Voz da Consciência. Daqui a pouquinho eu vou colocar lá no blog, a protagonista, esse vídeo e esse texto da Janaína Pascoal em homenagem ao professor Hélio Bicudo.